Questão número 1. Toda fração que representa uma quantidade menor que uma unidade é chamada de fração própria. Essa afirmação está correta? Sim. Toda fração que representa uma quantidade menor do que 1 ou menor do que uma unidade é chamada de fração própria. Aqui na nossa, para revisar a matéria, o conceito, ele explica aqui pra gente, nosso livro, nosso autor, na página 112. Há frações que representam quantidades menores que uma unidade. Essas frações são chamadas de frações próprias. Então, pessoal, repare aqui que toda vez que a gente tiver uma fração que o numerador, ou seja, o número de cima, ele é chamado de numerador, a parte de cima for menor do que a parte de baixo, que é chamado de denominador, toda vez que o numerador for menor do que o denominador, a gente vai ter uma fração própria, ou seja, um número que é menor do que 1. 1 dividido por 2 é igual a 0,5. 0,5 é menor do que 1. 3 dividido por 4 é igual a 0,75. Repare que o 3 é menor do que o 4. A parte de cima for menor do que a parte de baixo, ou seja, o numerador for menor do que o denominador, a gente tem uma fração própria, ou seja, o número, uma fração representando uma quantidade menor do que 1. Podemos ver aqui no desenho, na página 111, tipos de fração. Como pode ser as frações? Então aqui em cada quadradinho a gente tem 0,25, 0,25, 0,25 e aqui a gente chega a 0,5. Aqui a gente tem mais uma quantidade, 0,25 e aqui 0,25. Pensa como dinheiro. Temos aqui 25 centavos, mais 25 centavos, chegamos aqui em 50 centavos. Representado por fração, chegamos aqui em meio, na metade. Aqui temos mais 0,25, mais 0,25 e chegamos ao total aqui, que seria R$1, pensando como dinheiro. Pensando como quantidade, esse parafuso aqui, ó, ele é menor do que uma unidade. Ele representa, na figura ali pra gente, a metade de 1, ou seja, 0,5. Aqui o tamanho do parafuso. Ele representa. Então, tá aqui também escrito pra gente, ó, 2/4. 2/4 é a mesma coisa, só pra gente aprender aqui, do que meio. Por quê? Aqui nós temos 2/4, ó, temos 1/4 aqui. Aqui nós temos mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4. 1/4. Aqui nós temos 1/4. Aqui nós temos mais 1/4. São pedaços iguais, está dividindo em pedaços iguais. Se você somar esses dois 1/4 aqui, o que a gente vai ter? 1/4 mais 1/4. Quando soma uma fração de denominador igual, repete o denominador e soma o numerador. 1 mais 1, 2. Então, 2/4 ali pra gente representa a mesma coisa que meio. 2/4 aqui é a mesma coisa que meio. Repare bem, o que aconteceu de meio para 2/4? O numerador foi multiplicado por 2 e o denominador também foi multiplicado por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, você dividir 1 por 2 é a mesma coisa do que dividir 2 por 4. O resultado vai ser 0,5. Então, a gente pode olhar esse desenho aqui e analisar ele de várias formas. Ou seja, 2/4 aqui representa a metade de 1.
Um quarto aqui, mais um quarto aqui, 2 quartos. Ou seja, meio aqui representa também a metade de 1. E aí repare que 2 quartos, o 2 é menor do que o 4. Ou seja, o número de cima é menor do que o de baixo. Então, o numerador menor do que o denominador, nós temos uma fração representando uma quantidade menor do que 1. Aqui é a mesma coisa aqui no 3 quartos. 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto. 1 quarto, temos ali 1 quarto ali, somado 4 vezes. 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto. Repete o denominador e soma o numerador. 1, 2, 3, 4. Então aí chegamos no 1 aqui se somarmos todos os espaços ali. 4 dividido por 4 é igual a 1. Se formos analisar cada quadrado desse aqui, cada espaço desse, temos aqui um quarto, mais um quarto, mais um quarto 3 vezes. Um quarto, mais um quarto, mais um quarto 3 vezes, temos 3 quartos. Soma o numerador, 3 sobre 4. Isso aqui é igual a 0,75. Então esse parafuso mede 3 quartos do total. O total é 1. Então ele mede 0,75 polegadas do comprimento. Aqui o 3 é menor do que o 4. Fração própria representa uma quantidade menor do que 1. Tá? Só essa figura aqui foi dividida em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Então fica bem explicado aí pra gente.